Irmãos, esse quadro aí, essa foto, aliás, essa apresentação, está a capa do Alimento Diário, que nós estamos começando, conferência de fevereiro desse ano, e nós vamos começar a série de mensagens, então, que serão um total de 24 mensagens. Evangelho de Mateus, por favor, abram, capítulo 24, versículo 14. O tema central aqui, o que intitula, na verdade, o Alimento Diário, então virá o fim. E o tema central desse volume, que é o volume 1, a edificação da igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. O título da mensagem, semana 1, os sinais dos tempos. Achamos? Então vamos lá. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A primeira parte do versículo, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, foi na conferência de setembro do ano passado. Isso foi preenchido, ou vamos dizer, foram usados os capítulos de 1 a 15 do Evangelho de Mateus. E como o nosso irmão Pedro, ele mostra, quando ele fala, libera a mensagem, ele mostra para nós, o Espírito soberanamente fez uma virada, uma guinada tremenda, quando chega aqui o capítulo 16. E a gente vai ver, eu vou procurar ser bem prático, já é mais ou menos a forma que eu procuro usar a palavra, de maneira bem prática, para a gente ver o que é essa virada. O que foi essa virada? Porque até então, a gente vai ver algumas pessoas que foram usadas, o próprio Senhor Jesus vindo nessa terra, sendo gerado, mas agora, depois de toda ali a obra dele terrena, ele passou então a visão do propósito crucial de Deus no Novo Testamento, que é a igreja. Por incrível que pareça, talvez para mim e para você não seja muito problema falar sobre a igreja, e no caso, a visão da vida da igreja, mas a gente sabe que até hoje, para muitos ainda é um grande mistério. É confundido a igreja ainda como algo religioso, algo tradicional, e a igreja é um viver, que começa não na reunião da igreja, mas começa na nossa casa, vida familiar, tem o nosso viver social, o viver de reuniões e a batalha espiritual. Esses 4 aspectos, eles abrangem aí, ou compõem a vida da igreja. Então esse versículo, o final, a parte B dele, então virá o fim, é o tema central que foi na conferência de fevereiro. E é o que a gente vai ver da agora para frente. Inicialmente aqui no capítulo 16, vamos aí voltar um pouquinho, capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver aí o versículo que intitula a mensagem de hoje, tá? É o versículo de número 3. Vamos de 1 a 3, porque senão vai ficar pela metade aqui, né? Achamos? Aproximando-se, os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Pois sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Ou seja, até aqui, depois a gente, vamos lá, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então veja bem, o Senhor Jesus, ele estava diante de um grupo de pessoas que tinham a percepção natural das coisas. É o que nós vivemos hoje. Naturalmente, hoje não há nenhum problema para a humanidade. Tecnologia, tudo aí, tudo à vontade.
Os tempos hoje, outro dia, ontem, né, a Axa me perguntou do tempo, eu já busco no celular, na mesma hora me fala se vai ter sol, se vai ter chuva, está tudo aí muito claro para nós, né? Mas isso diz respeito ao quê? As coisas naturais e visíveis aos nossos olhos. Mas nas questões espirituais, eles eram considerados como uma geração má e adúltera. Essa era a condição deles. Bom, a gente vai ver que esse versículo ele vai se repetir aqui num outro, se não me engano, é o capítulo 12, que nós vamos ver essa mesma figura, quando o Senhor Jesus traz para eles a memória, o sinal de Jonas. Os irmãos lembram o que aconteceu com Jonas no Antigo Testamento. Ele relutou contra algo que foi atribuído para ele, que era pregar o Evangelho. Então ele teve resistência. Mas aí, ao ter essa atitude, ele tentou fugir de todas as maneiras, até que passasse ali por uma situação de naufrágio, lançado no mar, na verdade, e um peixe o engoliu, ele ficou 3 dias na barriga desse peixe. Esses 3 dias, eles tipificam aí os 3 dias que o nosso Senhor Jesus ficou ali no Hades, pregando o Evangelho para todos do Antigo Testamento que já haviam morrido, e falando para eles que ele era o cumprimento da profecia. Então vamos lá, o Evangelho de Mateus, o Pedro, ele fez uma introdução, e nessa introdução a gente vai pegar apenas alguns pontos, porque não tem como abranger todos, né? Mas a primeira coisa aí, ó, Mateus capítulo 1, versículo de número 1, vamos lá, por favor, abram aí, Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, esse versículo aqui, ele, embora bem objetivo e bem resumido, mas ele destaca que aqui está sendo cumprida as profecias do Antigo Testamento, através da pessoa de Jesus, o descendente de Davi, que iria então se tornar o rei da nação de Israel. Bom, nós sabemos que esse aspecto aqui só fala ainda do aspecto humano do Senhor Jesus, como descendente de Davi, descendente de um homem. Embora nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não nasceu originalmente de um homem e uma mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Apenas 2 homens nessa terra tiveram uma geração especial. O primeiro, Adão, que Deus criou ali do pó da terra, e o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. E aí o Pedro ele destacou um fato, como o Evangelho de Mateus fala sobre a constituição do reino dos céus, ele destacou um aspecto interessante no que diz respeito a Mateus. Por que Mateus foi escolhido para escrever esse Evangelho? Nós sabemos, nós vamos ver algumas características até o capítulo 15 aqui, e no capítulo 5, 6 e 7 nós temos ali a constituição do reino dos céus. Por que foi Mateus? Mateus era um publicano, coletor de impostos, então obviamente ele tinha conhecimento dos trâmites ali do governo, e das coisas que ocorriam ali. Então era uma pessoa que tinha uma certa capacidade para que, um certo entendimento de leis e regras, que compunham ali o governo na época, para ele poder então ser usado para tal função. Imaginem só, o primeiro livro no Novo Testamento, o Mateus, um publicano. E aí, agora veio essa pergunta para mim e ao mesmo tempo para vocês: por que Deus me escolheu? Você sabe por que Deus te escolheu? É importante a gente saber disso. Por que eu estou aqui nessa terra? A maioria dos homens, eles vão viver, eles vão nascer, crescer, viver, morrer sem saber. E às vezes cristãos. Mas aí eu preciso saber, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa cidade? Por que eu estou nessa família? Porque eu me casei com a Silvia. Tenho 3 filhos. Era para ter 4, mas o primeiro Deus levou.
Então, irmãos, nessa hora nós precisamos atentar para isso. Porque senão o plano que Deus preparou para mim e para você vai ficar frustrado. Porque Ele de fato nos escolheu. Ele nos introduziu na vida da igreja. E deu a nós a oportunidade, o privilégio, o direito de servir a um Deus vivo, verdadeiro. Nós podíamos estar envolvidos com qualquer religião aí. Qualquer outra coisa. Eu sempre, às vezes, uso, quando se fala de idolatria, o pé de coelho, que muitos até hoje compram pé de coelho achando que vai dar sorte. Tem gente que confia, ele anda com aquele pé de coelho ali, pendurado, e acha que aquele vai defender ele. Não defendeu o coelho. O coelho teve que morrer, o pé passar para alguém. Então, e nós? Aí o sentimento, irmãos, a primeira coisa era isso, sabe? Era nos despertar para isso. Quando você levanta pela manhã, quem você vê de imediato? Nós temos os problemas, as situações. Quantas coisas nos cercam? Nós louvamos hoje aqui. Tantas ansiedades, tantas coisas à nossa volta. A tecnologia vai acelerar mais o processo, porque está chegando o 5G e vai tornar as informações ainda muito mais rápidas. E o pecado, o versículo 14 que nós lemos do Evangelho de Mateus, ele mostra para nós ali uma coisa muito séria no versículo anterior. O Senhor fala que havia uma necessidade de que o Evangelho do Reino fosse pregado a todas as nações, para testemunhar a todas as nações, porque o fim vai vir. Mas por quê? O versículo anterior fala, o versículo 13, e por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, e esfriar. Então esse é um despertar para nós considerarmos e rogarmos ao Senhor a cada momento: Senhor, qual é a razão do meu chamamento? Qual é a razão da minha vida? O que eu estou fazendo na minha casa? O que eu estou fazendo no meu casamento? O que eu estou fazendo como marido? O que eu estou fazendo como esposa? O que eu estou fazendo como um filho? Nós temos que rogar ao Senhor para nos ajudar, irmãos. Estamos nos últimos dias, não tem como, não dá para perder mais tempo. A coisa está rápida demais. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, podemos não estar mais. Nós temos orado por um irmão, o Erlandes, a igreja tem orado por ele. Nós tivemos naquela reunião de serviço lá em Belo Horizonte, né? E ele brincando com a gente, cumprimentando, mas eu creio que os irmãos perceberam que ele não estava tão, né? Já estava com alguma coisa, né? Estava frágil, mas estava lá alegre, cumprimentando. E passou uma semana praticamente, ele entrou numa cirurgia, irmãos. E o Senhor tem que dar graça. Ele vai ter que usar uma bolsa aí durante um bom período. E aí os irmãos estão acompanhando os pedidos de oração, a gente está colocando no grupo. E foi assim, ó. Nós não sabemos. Mas isso não é uma ameaça. Nós não estamos aqui para ameaçar ninguém. Não é isso que Deus quer conosco. Ele quer nos encorajar. Ele quer abrir os nossos olhos, para a gente não ficar como o mundo está aí, dormindo. As pessoas estão dormindo. E aí Efésios fala o que para mim e para você? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo precisa me iluminar. Na hora que nós chegarmos em qualquer ambiente, nós temos que ver que nós não estamos sozinhos mais. Mas nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Temos um Deus poderoso. Nós podemos abençoar, santificar. Como está aí o tempo todo, nós estamos sendo encorajados. Posso orar por você? Coisa simples, mas de um poder grandioso. Às vezes a pessoa está a ponto de ir ao suicídio. E na hora que você fala isso com ela, cai todas as escamas ali, todas as barreiras dos olhos, e ela se abre para receber o Senhor. Então, assim como Mateus, ele foi escolhido de maneira específica, eu creio, irmãos, que cada um de nós, o Senhor nos escolheu bem detalhado, ele foi detalhado. Às vezes a gente olha assim, eu pelo menos olho e assusto, falei, não é possível. Mas o Senhor fala, é você mesmo, é você mesmo. E aí a gente precisa rogar ao Senhor para continuar cuidando e guardando o nosso coração. O versículo 15, deixa
Deixa eu ver se aqui é o 15 aqui. Não, não é não, nesse aqui não, nesse versículo não. É Mateus, capítulo 5, o versículo 3. Esse versículo, irmãos, ele é muito específico. Então aqui, ó, capítulo 1, eu vou bem objetivo. O capítulo 1, ele fala então da vinda do Senhor. A partir do capítulo 2 e 3, ó, ele já fala do nascimento do Senhor. Na verdade, o 1 e o 2 falam o nascimento do Senhor, até a fuga dele para o Egito. A partir do capítulo 3, já vem uma outra figura, que é João Batista. E João Batista, ele teve a incumbência, a responsabilidade de ser o último profeta do Antigo Testamento antes de Jesus. Era ele e depois Jesus. Não tinha outro mais. Então João Batista teve essa responsabilidade. E aí ele veio para endireitar, para pregar, para abrir as portas para o Senhor Jesus. Ele veio para abrir esse caminho. É como se nós hoje também estamos preparando esse caminho para a vinda do nosso Senhor. E João Batista, esse comissionamento de fato alcançou. Mas a gente vai ver aqui uma situação que aconteceu com ele depois que ele então batizou Jesus. Aí o capítulo 3 então, a gente vê aqui o Senhor Jesus sendo batizado, e no capítulo 4 ele já vai sendo introduzido para o ministério. Ele já começa a obra. A partir do momento em que você sai das águas, o Senhor abriu a porta para você começar o seu ministério. Quem veio assim que o Senhor Jesus foi batizado? O diabo. O diabo, ele está aí, ao nosso derredor. Enquanto, irmãos, nós estávamos lá, eu não fui muito não, mas estava lá pulando carnaval, fazendo não sei o que lá, vivendo o mundo, vivendo a vida, como dizem aí. O diabo não precisa mexer com a gente, porque ele já sabe que já é dele, já está preparado para ele, já está lago de fogo. Aí ele não vai mexer com você. Fique, se não tiver nenhum incômodo na sua vida, desconfia. Desconfia. Você não tem nenhuma pressão, não tem. Pode desconfiar. Se está tranquilo demais, a água está tranquila demais, desconfia. Todo rio que está muito tranquilo, paradinho, de uma hora para outra vem uma cachoeira de todo tamanho e desce de uma vez. Não é todos que avisam que tem correnteza, não. A maioria deles, a água é paradinha antes, na hora que chega lá na frente, aquele despenhadeiro. Então nós precisamos atentar que o diabo, ele não dorme, ele está ao nosso derredor tentando nos devorar. Então aqui no capítulo 5, o versículo 3, vamos lá, acharam? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, essa é a chave para mim e para você tocar em Deus. Eu tenho 36 anos de convertido. Se eu não me esvaziar, a minha capacidade me basta. O meu conhecimento de Bíblia já tem o suficiente. Orar, irmão, eu já tenho. Eu não preciso orar para quê? Eu já estou aqui. Eu tantos anos que eu vivo. Eu estou aqui. Eu sou crente. Eu vou para quê? Eu orar para quê? Já aprendi. Já sei como é que faz. Irmãos, nessa hora aqui, nós perdemos essa ligação direta. É o acesso. Quer entrar no reino, quer desfrutar do governo de Deus, quer desfrutar do poder de Deus, esvazia. É humilhar, esvaziar. Porque é isso que vai tocar no coração do nosso Deus. É como se fossem os nossos meninos. Está ali a piquititinha, Quantos aninhos que ela tem? Não tem nem ano, tem? 1 ano e 3 meses, a menina já está querendo ir para a escada, olha para você ver. Olha lá, olha só. Quando está amamentando, nem saía, né? Ficava murrinhando, querendo mamar toda hora, né? Pendurado. Menino não tem quando é pequeno, o bichinho, né? Só quer ficar pendurado, mamando. Mas olha lá, o pouquinho que o tem começa a dar pernada, já quer chuchar para a escada abaixo. Imagine, conosco é a mesma coisa, irmão. O pouquinho que a gente, já orei, já fiz isso, e aí a gente começa a achar que o negócio está tranquilo. Agora eu vou. Não, irmão, eu já li o alimento diário.
Ah, já vi, eu já conheço isso aí, ó. Eu já fui na conferência. Fui lá na conferência, desfrutei, já assisti a mensagem. 70. Nossa, pai, não tem estudo, não. 36 anos que eu reúno. Eu vou lá desde 92. E ainda aqui deu mais, depois teve um período que eu peguei 4 só. Eu tenho crachá para mais de metro. Sangue de Jesus. Eu vou te falar, a pancada vai ser maior, tá? Ai, credo. Mas é isso, irmãos. Tá vendo? Se nós não nos esvaziarmos, se nós não nos humilharmos, aí vai ser difícil para o Senhor nos alcançar. Vai ser difícil para acontecer uma mudança na minha vida. Aí eu vou ver o Senhor operando na vida dos irmãos e a minha não anda. E as coisas vão acontecendo. Irmãos, o exemplo daquela criancinha é ideal para nós. O tempo todo a gente corre em risco, sem perceber. E ela vê as pessoas descendo ali, ela acha que é normal. Opa, está todo mundo indo, eu vou também. Só que a canelinha dela é menor lá, a canelinha dela é pequitita. E ela não tem muito controle ainda. Ela embola ali e vira uma bolinha lá embaixo. Conosco é a mesma coisa, irmãos. Nós às vezes achamos, por um determinado momento, para que o Senhor? Está tudo bem na minha vida? Está tudo tranquilo? Então, esse versículo, ele é a chave, ele é o ponto para nós sermos acessíveis ao Senhor. Por quê? É justamente isso que faltou para fariseus, saduceus e herodianos, que cada um tinha a sua cultura, tinha a sua característica. Vou usar mais, cada um tinha o seu jeito. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi alguém sempre falar, vira e mexe, aparece assim: não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Mas beleza, é o seu jeito, né? Eu não quero servir a Deus do meu jeito. Meu jeito é complicado. Eu quero servir a Deus do jeito dele. E por isso, aí vem então esse aspecto da igreja. Porque na igreja nós somos aperfeiçoados. Poderia ficar aqui, ó, nos evangelhos, pregando o evangelho, as bem-aventuranças, constituição do reino, curando as pessoas, cura, salva, liberta. Mas e aí? Elas cresceram, elas receberam a vida, mas precisam o quê? Crescer. Precisam ser aperfeiçoadas. É igual a garotinha. Ela vai crescendo, aí a mãe e o pai estão ali perto, ajustando e aperfeiçoando. É isso que é a igreja. A igreja faz isso conosco. Mas aí nós precisamos lembrar desse princípio. Se nós não nos esvaziarmos, não nos humilharmos. E outra coisa, às vezes, infelizmente, a gente quer que o outro se humilhe. Impor sua vontade para o outro fazer. Não, não é isso que a Bíblia fala. O Senhor Jesus já deu o exemplo para nós. Ele, a si mesmo, se esvaziou. Ele já deu o modelo para nós. E olha quem era o Senhor Jesus. O Deus conosco. O próprio Deus que veio em carne. Ele se esvaziou e se humilhou. Até mudar de forma. Ele foi reconhecido. Não é ele que falou assim, ó, eu sou homem. Não. Ele foi reconhecido. As pessoas que estavam lá reconheceram, viram nele a figura, é um homem. É um homem normal. Passou todos os sufocos aí que nós passamos. E muito mais. Mas ele, por se esvaziar, por se humilhar, Deus o deu o nome que está acima de todo nome. Por isso nós precisamos atentar a esse nome que tem sido dado para nós. Então aqui, ó, no capítulo 2, só voltar um pouquinho aí. O capítulo 2, tem uns acontecimentos aqui muito interessantes. O versículo 1 aí, ó, conta, olha como que ele fala, ó. Eu vou ir lendo, porque eles já explicam, não tem muita necessidade de revelação, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Lembram? O cumprimento da promessa, né? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Então veja bem, essa estrela apareceu para os reis magos, e Herodes, que estava ali no governo, não viu nada. Então, nós precisamos atentar, né? O que nós estamos vendo, o que nós estamos buscando,
o que nós estamos tocando, o que os nossos olhos estão contemplando. Senão, pode vir a palavra profética e você não perceber. Mas vamos lá. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Aí ficou, opa, peraí, negócio é esse aqui. E com ele toda Jerusalém. Já jogou lá na divulgação, lá jogou no WhatsApp. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Aí ele começou, em Belém da Judéia. Bom, versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, porque ele já estava com outra intenção, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Sempre tem alguém para ajudar, né? Era a intenção que ele aparentemente mostrava. Bom, o versículo 12, depois os irmãos, por favor, leiam em casa o texto completo, porque por causa do tempo, tá? Aí o versículo 12 fala assim, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então aqui nessa época ainda não tinham falar profético, mas tinham falar em sonhos. E eles foram então orientados pelos sonhos. Hoje, nós temos falar profético. Nós temos a palavra. Temos o Espírito. O Espírito não está sobre, como era a maioria das profecias aqui, foram dadas por intermédio de Isaías. E naquela época, mostra lá no livro de Isaías que o Espírito estava sobre. Mas hoje não está sobre, o Espírito está dentro de nós. Dentro de mim e de você. Mas se nós não lembrarmos de Mateus 5,3, na hora que o Espírito quiser te mostrar alguma coisa, dependendo da carga que tiver, não vai conseguir. Ele não vai ter suporte, porque é interior. Lembram? Eu me converti com 19 anos, então eu vivi 19 anos nessa terra, confiando nas coisas dessa terra, buscando as habilidades, os treinamentos dessa terra. Mas quando eu me converti, foi me dado um outro direito, uma outra fonte, e todo dia eu posso escolher a natural, a espiritual. Como nós ainda vivemos nessa terra, nós devemos mesclar as duas, mas a direção jamais pode ser pela vida natural. Sabe por quê? A vida natural, você irrita à toa, você fica com ódio à toa, você fica querendo matar à toa. Outro dia estava lá no ônibus lá, da saúde, aí a gente falando do trânsito, aquele negócio todo lá, aí um rapaz pegou e falou: senhor pastor, se pular alguém na frente do carro, como é que você faz? Eu falei: eu deixo passar, porque é 44 aqui dentro e um lá fora. Eu jogo os 44 no buraco, jogo, como é que eu faço? Aí, pastor, você não pode fazer isso não. Eu falei: você está dentro do ônibus, como é que eu faço então? Naturalmente é difícil isso, né? Mas imaginem só, até na responsabilidade minha como motorista profissional, eu não posso jogar o carro no buraco por causa de um não. Se ele pular na frente, eu posso tentar contornar. É suicídio. É suicídio. É isso mesmo. A lei te dá isso aí, esse direito. Igual o que bateu no Cláudio lá. Cláudio parou para alguém atravessar, alguém foi lá e bateu na traseira da moto de Cláudio. E aí, irmãos, nós não precisamos mais. Aí no versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe, tome o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Aí, versículo 19, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a quem? A José, no Egito, e disse-lhe, aí, dispõe-te, toma o menino, né? Versículo 22, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Está vendo como que nesse momento o anjo não precisou falar com José, mas ele foi tocado no seu espírito. Da onde surgiu? Irmãos, nós temos que aprender duas coisas básicas, tá? Existe um negócio chamado medo. Medo é do diabo. Anotem isso. De Deus nós não temos medo, mas de Deus nós temos temor e tremor. Temor, eu reconheço que tem um Deus Todo-Poderoso. Tremor, eu vou andar segundo esse Deus. Entenderam?
Nós temos que saber diferenciar isso. Aqui o que ele teve? Ele teve temor. Então nós temos que ter cuidado com essas palavras, porque elas facilmente se misturam. Temor com medo, facilmente se mistura. Mas eu e você precisamos saber disso. O que eu estou tendo é medo? Então manda esse medo para o inferno, porque ele vem do diabo. E nós temos que orar. Agora, se nós não nos esvaziarmos, o medo vai tomar conta. E lembrando, o medo vem de fora para dentro. Porque uma vez que você tem o Espírito, você tem poder, autoridade para ir expulsar tudo que tiver. Então, o fato é, eu e você precisamos exercitar o Espírito. Tem muitos que foram tomados por pavor, porque as coisas exteriores tomaram conta, mas que não seja isso que mova o nosso coração, né? Então, temeu ir para lá, vejam bem a sequência do versículo, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar em cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse que fora dito por intermédio dos profetas. Aí Jesus foi chamado de Nazareno. Os irmãos lembram disso, né? Bom, esse é um dos aspectos que mostra como que Jesus foi introduzido nessa terra como o rei do reino dos céus. Aí o capítulo 3 está aí, o versículo 1, naqueles dias estava lá João Batista, pregando o evangelho. Versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus, vejam outro detalhe prático, a gente precisa anotar isso aí também. Quantos capítulos aqui em Mateus falam de Jesus como homem antes do seu ministério? 2 capítulos. Porque no capítulo 3 ele já é introduzido no ministério. E daí para frente, só se fala do Senhor já servindo e cumprindo aquilo que o Pai estabeleceu para ele. Então o que eu estou querendo mostrar com isso? A Bíblia mostra claramente que a ênfase de Deus está no nosso viver dentro daquilo que Ele preparou para nós. Eu posso escolher a vida natural. Eu posso escolher ser um crente natural. Não exercito o Espírito. Não toco no Senhor. Posso invocar o Senhor, mas na hora que venho falar dele para mim, aí eu tenho a minha questão. Não, mas foi o Edmar que pisou no meu pé. Mas o Senhor falou, não filho, mas você tem que ter comunhão com ele, é seu irmão. Você não pode guardar nenhuma mágoa. Mas aí vem a minha questão. Isso é natural. Por isso nós precisamos ver que a Bíblia, ela não deu ênfase ao viver humano do Senhor na sua forma natural. Mas depois que ele foi introduzido para dentro do plano de Deus, daí para frente a Bíblia pega detalhe por detalhe. Cada dia, cada momento, ele pregando o evangelho de cidade em cidade, curando e libertando as multidões, suprindo a necessidade das multidões. Essa foi a vida do nosso Senhor. E aqui está, o versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João já conhecia desde o ventre da mãe. Os irmãos lembram lá? Isabel, né, a mãe dele, né? Isabel, ele estava lá dentro, aí Jesus com Maria, e lá ele já deu um rebuliço na hora que Maria chegou perto dele. Ele já deu uma virada lá, né? Aí ela pegou e profetizou Isabel, né? Bem-aventurada és tu entre as mulheres, né? Porque foi escolhida, né? Aí o versículo 15, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me... Irmão, João Batista viu isso aqui. Vocês já viram? Quem é que está à sua frente, te conduzindo? Irmãos, quem tem que estar te conduzindo é Jesus. Quem te trouxe para a vida da igreja tem que ser Jesus. Quem está te conduzindo na sua casa tem que ser Jesus.
Se nós perdemos isso aí por alguma coisa, e olha como que o Senhor é tão soberano, que Ele fala que toda justiça tem que ser cumprida. Aí Ele fala assim, ó, porque assim Ele não falou, assim me convém. Ele falou, assim Ele envolveu todos nós. Então, essa é a abrangência, né, dessa introdução do Senhor Jesus. E quando nós aplicamos esse princípio que a gente viu do capítulo 5, aqui o versículo 3, aí isso traz uma renovação na nossa vida. E a gente pode desfrutar abertamente de tudo aquilo que Deus, de fato, tem preparado para nós. Romanos, né? Todas as coisas cooperam. Para o bem de quem? Daqueles e que são. Tem uns que param só no que ama. Eu amo Jesus. Eu amo. Mas e aí? Mas, está vendo? Olha, eu sei que é o seguinte, se eu estiver longe de uma pessoa, ela não vai me chamar. Vai. Alguém vai me chamar longe? Eu estava longe, estava lá na Bahia, lá quem me chamou? Ninguém. Eu estou longe, eu vou chamar para quê? 700 quilômetros, o que eu vou fazer? Os irmãos iam chamar? Não tinha jeito. Perguntar uma coisa ou outra, tudo bem. Então, para chamar, precisa estar o quê? Perto. Para o Senhor te chamar, você tem que estar perto. Ele tem que te ver. Eu posso contar com Ele. Chamei, Ele atendeu. É na hora. Não tem dois tempos. O telefone dele está aberto o tempo todo. Ele não dá tilt, não sai fora, não perde sinal. O sinal dele está liberado. O coração dele está vazio. Ele está humilde, ele está simples. Ele está querendo que eu preencha. Isso é o princípio, né? Para que o Senhor possa... e aqui, sobre essa questão de ser pobre de espírito, o capítulo 4, o versículo... depois que o Senhor foi tentado, né? Aí, no versículo 12, fala assim, ó, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios, e aí vem, o povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes. Irmãos, onde nós estamos hoje, nessa terra, o que tem à nossa volta, talvez onde você está vivendo está mais tranquilo, mas eu vou falar de você, está complicado, com tantas coisas que têm acontecido à nossa volta, mas nós podemos estar nessa esfera, mas nós não precisamos viver nessas trevas. Não é para nós vivermos, não é para os nossos filhos viverem, não é para nenhum de nós. Essa luz já chegou para nós, o Senhor já trouxe essa luz para nós. Agora, precisa haver uma necessidade diária, nós precisamos nos arrepender. Arrepender, reconhecer que por nós mesmos, nós não somos capazes, não temos condição. Por isso que tem a igreja, por isso que tem a vida da igreja, porque nós não somos capazes. Eu já falei, tantos anos de convertido, mas não tem problema, tem uma situação, de vez em quando levanta uma poeira dentro de casa lá e parece que os demônios vai tudo fazer bagunça lá no meu casamento. Eles não têm o que fazer, pula lá dentro de casa, bagunçar os infernos lá, fala um trem, Silda entende o outro, ela fala um trem, eu entendo o outro. Mas o que é isso, meu pai? Quem que está misturando esse trem? Aí você vai ver, Reinaldinho gostava muito de falar isso, né? Irmão, pede a esposinha para arredar assim, ó, você vai ver os demônios tudo lá, sentados na janela, perninha cruzada, você não tocou eles estão lá. Põe eles para correr, manda eles para o inferno em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos rogar ao Senhor para nos dar essa propriedade. É simples, é uma propriedade. O Senhor nos deu esse direito. Lembrando, antes de conhecer o Senhor, nós tínhamos essa natureza nossa, e ainda temos, vou assim dizer. Mas o que aconteceu conosco? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, quantos o receberam, o que ele fez? Ele deu o poder de serem feitos o quê? Filho
de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando nós recebemos esse poder e cremos no nome de Jesus, Ele mostrou para nós, nós não somos mais da vontade da carne. Ah, não é porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque fulano é assim, porque a minha família é assim. Não é nada disso não. O Senhor já mudou a sua constituição, Ele já mudou a sua condição, Ele já te deu outra escolha, mas é escolha, eu tenho que escolher. Aí não é nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas eu e você nascemos de Deus. Deus fez isso por nós. Embora às vezes ainda a nossa escolha confunde. Há um conflito. Por quê? Porque as coisas terrenas ainda vão tentar nos sucumbir. Mas nós de fato somos filhos de Deus. Romanos é bem claro. O próprio Espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito, com o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus. E nós temos que tomar essa propriedade. E... o tempo. Tempo. Bom, capítulo 9. Eu vou dar um pulinho aqui rapidinho. Bom, aí tem o capítulo 5, 6 e 7, irmãos. É a constituição do reino dos céus. Então, são vários princípios, né, que o Senhor Jesus, ele passou, né, que mostram aquilo que deve moldar e alinhar o nosso viver nessa terra. O capítulo 8 também teve algumas experiências fortes, mas a principal delas está aqui, no versículo 20, capítulo 8, versículo 20. Por que o Senhor, então, a necessidade da igreja, né? Aí ele mostra aqui, aliás, 18, vamos lá. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Ou seja, tinha muito tumulto, ele precisava de uma esfera mais limpa. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Ele não tinha um lugar para descansar. E os outros discípulos disseram: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. O Senhor tinha uma necessidade. Essa necessidade é o que Deus desejou com o povo de Israel: ter uma nação para Ele, mas não conseguiu. Não conseguiu. Então o Senhor Jesus veio então para que a igreja fosse gerada, e Deus tenha agora, por meio da igreja, esse lugar de descanso. É só a gente lembrar de Efésios. Para que o Senhor Jesus tenha autoridade sobre todas as coisas, o que foi dado para Ele? Deu a igreja. Então é através da igreja que o Senhor, Ele tem o seu descanso, é através da igreja que Ele age, é através da igreja que Ele se move, é através da igreja que Ele manifesta o seu poder, que é Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas conforme o quê? Conforme o seu poder que opera em nós. Então o poder, ele precisa, né? O poder do Senhor precisa se manifestar por meio de nós. Aí o capítulo 9 aqui, versículo 35, o Senhor Jesus estava aqui, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de doenças e enfermidades. Então o Senhor estava executando o seu ministério de uma maneira completa, mas até então ele estava sozinho. Aí ele já tinha convocado os discípulos. O capítulo 10, o versículo 1, ele já passa o bastão, mas ele não passa e fica quieto não, ele passa, mas ele continua também pregando o evangelho. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Versículo 2, ora, o nome dos 12 apóstolos, aí tem a sequência, né? Bom, de discípulos, eles se tornaram apóstolos, eles foram enviados, que está aí no versículo 2, os 12 apóstolos. Então alguém que estava ali sendo discipulado, agora já recebeu o comissionamento. O capítulo 12, por causa do tempo eu vou pegar esse versículo aqui. Vamos lá, por favor, capítulo 12,
o versículo 38, esse mesmo princípio, ele foi mostrado em Mateus 16, com outro grupo, era escriba e saduceu, depois a gente pode até confirmar lá, mas aqui, já volta dois grupos novamente, escribas e fariseus, e olha que essa turma não se dava muito bem não, tá? Mas nessa hora, para pegar Jesus, para criar tumulto, irmãos, o negócio é desse jeito, é assim que o mundo funciona, tudo é culiado. Eu não vou nem falar do que está sendo aí o negócio do governo, né? Era dois inimigos, agora são amigos, para derrubar o outro. É assim que funciona, irmão. E o diabo, quem que montou essa estratégia? O diabo. O reino dividido não subsiste. E depois que eles entram lá dentro, aí vira balai de gado, que é a brigaiada. Quem paga mais, quem não sei o quê. Bom, não tem nada a ver com eles, deixa o pau quebrar. Só podemos orar para que Deus conduza essa nação aí, em nome de Jesus. E isso nós temos que fazer, tá, irmãos? Orar por esse país. Versículo 38, então fala assim, ó, então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Irmãos, vocês têm alguma dúvida? Precisa de algum sinal ainda? Isso tem que, a gente quando lê a Bíblia, tem que perguntar: será que eu preciso de algum sinal ainda? Para saber que eu estou no lugar certo? Porque olha, nós tivemos um grupo de irmãos que esteve conosco, parar de reunir. Sabe por quê? Eles falaram que partir do pão é religião, que não precisa disso mais não precisa de reunir, não precisa de nada não. Pegou uma filosofia aí dos Estados Unidos, dos crentes que denominação nenhuma recebeu, aceita mais, é os desigrejados. E aí virou esse grupo aí, e o trem lá vai espalhando para o mundo inteiro. E a turma está assim agora. Não precisa de reunir não, isso é religião. É igual você está casado, não precisa ficar junto com a esposa. E eu, hein? É desse jeito. Então, aí nós precisa de algum sinal ainda para nós? Você precisa de algum sinal? De saber aonde que você está? Quem é você? O que Deus fez até hoje na sua vida? O que Ele quer fazer? E o que você precisa escolher? Bom, versículo 39, ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, essa passagem de Jonas estava trazendo os 3 dias que o Senhor Jesus ficaria no Hades. E o Senhor estava mostrando para eles: vocês precisam de um sinal maior do que esse? Que naquela época já era uma coisa que até hoje, se falar para as pessoas, um homem ficar 3 dias dentro de um peixe e depois sair de novo, o peixe ainda joguei para fora, é ruim de carne, a carne é ruim, né? Porque não digeriu e o peixe ainda vomitou ele, vai ser ruim, trem, né? Olha o plano de Deus, que é isso? Essa daí, lá na Bahia eu ouvi uns trem desses lá, mas não chegou a tanto assim não. Santo Deus. Irmãos, está vendo como que é muito forte mas tudo isso, quando é visto de forma natural, fica difícil para a gente absorver. Por isso que a obra do Senhor na nossa vida, ela é alcançada de forma espiritual. A igreja é revelada de forma espiritual. Naturalmente nós não vamos conseguir perceber. E esse grupo aqui, aí está no capítulo, é o capítulo 16 mesmo, que eles pedem aqui, é o versículo 1, aproximando os fariseus, aqui já são 2 grupos, lá era fariseu e escriba, e aqui é fariseu e saduceu, tentando, olha só, eles não queriam ajuda. Lembram de Mateus 5,3? Eles não queriam, eles não esvaziaram, eles queriam tentar, eles queriam julgar, eles queriam arrumar alguma coisa, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. É aquilo que nós lemos, né? Aí o versículo 3, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio, sabeis na verdade, discernir o aspecto do céu,
E não podeis discernir os sinais dos tempos? E aí vai lá, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de por quê? Aí vem a pergunta, por que o sinal não foi dado? Está a resposta aí. Ó. Essa geração era o quê? Má e adúltera. Eles não queriam ajuda. Eles não queriam a presença do Senhor. Aí não tem como ser alcançado. Então a gente precisa abrir o nosso coração, porque senão a igreja vai se tornar meramente um ritual para nós, e não uma realidade de vida. Irmãos, eu sei que o que eu faço lá fora é muito mais pesado do que está aqui. Aqui é um resultado, mas lá fora é mais peso, porque é lá fora que eu tenho o meu Deus me olhando. Eu estou falando longe da esposa, né? Porque a esposa conserta a gente o tempo todo. Toda hora dá um ajuste na gente. Toda hora tem um tempo para costurar. Eu credo. Mas você está sozinho. Não está sozinho mais. Nós não estamos sozinhos mais. Mas nós temos um Deus aí que está nos conduzindo, está cuidando de nós e preparando toda a direção para a nossa vida. E tem um versículo em Isaías, nós falamos da habitação, né? Vamos lá, a Isaías 66. Por favor. Eu estou finalizando aqui, tá, irmãos? Isaías 66. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, me ajuda a escolher o Senhor. Versículo 1 e 2. Ó, amém, amém. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, que casa me edificareis, vós? Aí, ó Senhor Jesus. Então é muito claro, né? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. No alimento diário, o último dia, tem um princípio aqui, ele fala assim, ó: o sinal que o Senhor mencionou que daria era o de Jonas. Eles não sabiam discernir o maior dos sinais. O próprio significado do nome Jesus, lembram bem? O nome Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Já ali serviria de sinal para discernir que por meio de sua morte na cruz, Jesus salvaria o seu povo dos pecados deles. Ademais, pela vida de ressurreição de Cristo, os homens seriam salvos. Isso está em Romanos 5,10. Os 3 dias e 3 noites que Jonas permaneceu no ventre do grande peixe corresponde ao tempo desde sexta-feira à tarde até domingo pela manhã que o nosso Senhor passou no Hades depois de ter sido crucificado. Hoje, porém, a igreja precisa conhecer o sinal da vinda de Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, fala assim, ó: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus então falou-lhes acerca de todos os sinais que precedem a sua vinda, e concluiu com este. Nós lemos hoje: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. O sinal é o da parábola da figueira, que representa a nação de Israel. Mateus 24, 32, 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Há 2000 anos o povo de Israel não percebeu que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias, fez oposição a ele e o crucificou. Mesmo anunciado por Deus com antecedência, por meio dos profetas, eles não puderam evitar a tragédia
da destruição do templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. No primeiro século, eles perderam sua nação, ficaram assim por quase 2000 anos. Vou pular um pouquinho para frente aqui, ó. Como cristãos comprometidos com a vinda do Senhor Jesus, precisamos, eu vou falar no, como é que fala? Depois singular, né? Como cristão, comprometido com a vinda do Senhor, eu preciso conhecer o sinal dos sinais dos tempos. Eu devo saber que a volta do Senhor é iminente. Assim como o meu rei, eu tenho que estar focado em fazer a vontade do meu Deus. Isto é concluir a vontade de Deus nessa terra. E sua vontade não está limitada a apenas os primeiros 15 capítulos de Mateus. Na verdade, o Senhor tem salvado muitos e nos tem usado para salvar outros mais. E a partir de Mateus 16, precisava urgentemente nos despertar para a sua necessidade. Até aqui, ele atendeu a nossa necessidade. Mas agora precisamos atender a sua. Ele precisa de uma igreja edificada. Por isso, estamos sendo alertados. Não percamos toda essa luta que temos feito nas ruas, ganhando as pessoas. Não percamos esse ímpeto. Vamos também dar atenção à edificação da igreja, aos diversos serviços, funcionando realmente como uma igreja orgânica, recebendo, acolhendo as pessoas e fazendo-as também viver a vida da igreja e servir na igreja. Querido leitor, é servindo, ou querido irmão, né? Vou usar para nós aqui porque ele está falando leitor por causa do livro. É servindo que crescemos. Nenhum cozinheiro fica bom se não cozinhar, tá, irmãos? Ele pode saber o que for de receita. Ponha no fogão para ver o bicho que vai dar. Vai fazer uma gambiarra. Eu até hoje apanho para tirar uma rapa de um angu da panela. Minha sogra tira numa facilidade. Querido leitor, é servindo que crescemos. É servindo que aprendemos a tomar a cruz. É servindo que conseguimos conviver com outras pessoas. Ou seja, aprendemos a nos relacionar com outras pessoas. Deus precisa edificar-nos. Não basta sermos indivíduos resgatados por Deus, mas eu preciso ser edificado coletivamente. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor nos dê graça e todos nós tenhamos a propriedade. A igreja é minha, é sua. Nenhum aqui é visitante. Se você creu no Senhor Jesus, foi batizado em nome dele, mesmo que tenha um período que você ficou distante, mas a igreja é sua. Do mesmo direito que quem está aqui há 36 anos tem, você também tem. Nós temos o direito de desfrutar e viver a vida da igreja. Que o Senhor dê graça para cada um de nós. Jesus é o Senhor. Compartilhar em pequenos grupos, irmãos. Pequenos grupos. Acabou as máscaras, né? Que estranho.